usando aqui a mesma linguagem da própria esquerda que lutou para implantar um regime comunista no Brasil. O que vivemos hoje no país, se não é exatamente um terrorismo de Estado, é bem parecido. Se atentarmos para o significado desse termo terrorismo de Estado, basta o regime atual utilizar o poder do Estado através aí de suas forças policiais e até mesmo da justiça, implantando medo nas pessoas de se expressarem, de criticar as autoridades constituídas, de se opor ao governo. Isso tudo é feito como um instrumento de controle. E desta forma, já caracterizaria. É claro, depois da vinheta, vamos continuar, né, para entender aí o que é exatamente isso que estamos falando. E se passa por aqui, se é o caso de terrorismo de Estado, né, ou não. Vamos lá. Mas não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. Então, vamos começar. Beleza, beleza. O que estamos presenciando, então, na atualidade aqui no Brasil? Através dessas perseguições, né, de quem está atento a tudo que está acontecendo, não no noticiário da imprensa velha, né, da dita imprensa profissional, mas dos jornalistas independentes, né, da internet em geral, vai saber exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil. E são essas perseguições, né, essa caçada aos adversários do grupo político que hoje está comandando esse país. E essa perseguição, pelo que estamos percebendo, está instrumentalizada pelo STF, né, por alguns ministros do Supremo e pela Polícia Federal. O STF, que tem ali em seu quadro alguns de seus membros que já demonstraram, inclusive, publicamente, que está trabalhando junto com o governo do PT. E já não fazem mais nenhuma questão de esconder essa relação. E até aí o digníssimo, né, ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, já disse abertamente que o presidente Lula só está hoje sentado na cadeira de presidente aí da República, por causa do STF. Por causa da atuação do STF, principalmente nas eleições. Sem contar que o senhor ministro que preside hoje o Supremo, né, Luiz Roberto Barroso, falou com todas as letras que venceu o bolsonarismo. Isso foi dito lá num discurso político da União Nacional dos Estudantes, fazendo, é claro, alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a reeleição. Discurso político. É esse procedimento feito aí por alguns dos ministros. E é expressamente proibido pela Constituição da República. Mas então por que nada é feito com relação a isso? Eu digo que existe aí um erro muito claro
e grave que estabeleceu essa relação de, vamos dizer, de compadrio, né, entre o STF e o Senado Federal. Você não mexe comigo e eu não te denuncio. E o que gera, em grande parte, essa situação é o poder que o Supremo tem em relação aos senadores. Não só os senadores, mas sobre todos aqueles políticos lá em Brasília. E esse, podemos dizer que é um poder absurdo nas mãos aí do STF. E justamente os senadores deveriam ter isenção para pôr fim nos desmandos que assolam o país nesse momento. Por conta desse tal de foro privilegiado. Mas não é só isso. Tem as emendas que funcionam também como uma moeda de troca. É claro, entre o poder executivo e o legislativo. Eu te concedo a sua emenda parlamentar, né? É mandado para o seu estado, de forma que você cria ali uma relação entre o prefeito, entre a população daquele local, e em troca você dá seu voto para o que eu preciso no legislativo. Então, podemos dizer que terrorismo de Estado caracteriza-se pelo uso do Estado, né, de suas forças para aí reprimir seus adversários políticos, se tornando aí uma verdadeira organização criminosa, restringindo os direitos humanos, as liberdades das pessoas, né, podendo até chegar ao extermínio de setores da população, como os políticos do espectro de direita, né, que sofre uma assanha aí por parte, evidentemente, desse governo que está aí. Poderíamos até dizer que esse governo do presidente Lula, está praticando um policídio. Isso mesmo. E por que eu estou usando essa palavra estranha? Na verdade, é um neologismo. Bem, o neologismo é o significado que damos a um termo que ainda não faz parte do nosso dicionário, mas que já faz parte do nosso vocabulário. Tá? O próprio Lula já disse em alto e bom tom que era preciso extirpar essas pessoas de direita, né, fazendo lá um desagravo ao Bolsonaro e às pessoas que votaram no presidente Bolsonaro. E se isso não for um convite aos seus comandados, né? É uma ordem. Isso porque ele, com suas palavras, disse que voltou para aquela palavra F, que eu não vou falar aqui, né? Com o Moro e com o Dallagnol. Falou numa entrevista aí para uma rádio aí da Bahia. E já assistimos à destruição política do então deputado Dallagnol, né, que foi o procurador da Lava Jato. Então, já conseguiu pegar um. E tudo leva a crer que o Moro já está encomendado para ser o próximo alvo. E assim,
nos parece que essa perseguição poderá acontecer com todos os políticos de direita e principalmente com seu maior representante, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um exemplo de tudo isso que eu estou falando são as últimas prisões determinadas por um ministro do STF, determinadas sem embasamento minimamente coberto por nossa legislação. E o deputado Gustavo Gaia, ele corajoso como sempre demonstrou ser, fez um vídeo com um relato que demonstra exatamente isso que eu estou trazendo aqui nessa matéria, e nós vamos assistir o deputado Gustavo Gaia, o que ele falou nesse seu vídeo. Para que você possa entender na plenitude, a total gravidade do que eu vou mostrar para vocês agora, eu peço que pelos próximos 5, 6 minutos, peço para você se despir desse torpor, dessa indiferença, né, dessa dormência que se apoderou da nossa capacidade de chocar por estarmos vivendo em uma ditadura, em um estado de exceção que está avançando todos os dias contra os nossos direitos e liberdades. Um estado de exceção que persegue pessoas notoriamente inocentes apenas para satisfazer a sanha ditatorial de um ministro da nossa Suprema Corte. Pronto. Volte a ter a capacidade de uma pessoa normal de se chocar quando uma injustiça acontece ou quando uma nação está se adentrando pelas portas de um estado totalitário. Vamos lá. Vocês se lembram do caso daquela família que teve aquela polêmica com a família do Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália? Você se lembra que por decisões de ministros do nosso STF, a vida dessa família foi destruída? Eles receberam a Polícia Federal em suas casas, busca e apreensão. Foram retirados da sua posse o seu celular, as conversas com seus advogados foram expostas para a imprensa. A imprensa soltou, porque de forma impressionante a gente não conseguia ter acesso às câmeras, essas mágicas câmeras que nunca apareciam. A imprensa soltou essas charges mostrando gravemente aqui, ó, claramente, o cidadão aqui careca agredindo ferozmente o filho do Alexandre de Moraes, que está ali clamando pela vida do seu filho. E aqui mostrando de forma jocosa o mesmo cidadão e o Alexandre de Moraes com o filho dele. E há escrito, né? Moraes é atacado por bolsonaristas em aeroporto. E depois, você se lembra desse relatório da Polícia Federal. Polícia Federal conclui a investigação e diz que filho de Moraes foi alvo de agressão no aeroporto de Roma. A Polícia Federal ou a Gestapo do Moraes. Bom, vamos dar sequência no que aconteceu. Depois disso, a polícia italiana soltou o relatório dela. Polícia italiana não viu crime contra Moraes, diz ofício enviado por defesa. Então, os advogados da família Mantovani entraram em contato com a polícia italiana, que avaliaram, que tiveram acesso ao vídeo e mandaram esse parecer. Olha, não vi crime nenhum. Esse foi talvez o único vídeo que registrou uma ação criminosa que poderia mostrar o quão violenta a direita é, mas aqueles inimigos da direita optaram por não mostrar o vídeo. Isso não fazia sentido. Eles tinham ali a faca e o queijo na mão para finalmente comprovar para toda a opinião pública que a direita é violenta. Mas optaram por não fazer isso. Bom, o que acontece? Vamos entender o que aconteceu agora. Tá aqui, ó. Olha o absurdo. PF desiste de indiciar suspeito de agredir Moraes no aeroporto de Roma. Depois dessa família ter recebido busca e apreensão, ter o seu celular apreendido, ter sua vida sendo devassada completamente pela imprensa e pela Polícia Federal, a família inteira foi traumatizada pela perseguição, com medo de serem presos e pegarem também 17 anos, como aquela senhorinha que ajoelhou com o livro na mão no prédio público. A Polícia Federal desiste de indiciar. Sabe por que eles desistiram de indiciar? Sinceramente, porque se eles indiciassem, a defesa teria que ter acesso ao vídeo, e tendo acesso ao vídeo, poderia vazar e mostrar que nada aconteceu. Resumindo, Alexandre de Moraes, mais uma vez, usou o seu poder, a sua autoridade, a máquina do Estado para perseguir uma família inocente, sabendo que eles eram inocentes.
Se isso não for abuso de autoridade do mais alto grau, então eu não sei o que é. Mas calma que piora. Se você acha que o vídeo é só isso, piora. Vamos para o caso número 2. Vocês se lembram do assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, Felipe Martins, que foi preso? Você sabia que ele foi preso porque isso está lá no mandato, tá? De prisão. No mandato de prisão. Ele foi preso porque, de acordo com a Polícia Federal, ele tinha evadido do país no avião presidencial quando o Bolsonaro foi para a Flórida e nunca mais retornou. Então ele representava um claro risco de fuga e por isso deveria ser preso. O problema, e aqui a coisa é séria, o problema é esse. O assessor de Bolsonaro preso não viajou para os Estados Unidos, como diz Moraes. Felipe Martins está na cadeia. Não, eu vou aumentar isso aqui, gente, porque, mais uma vez, aguenta aí, não volte ao estado de torpor que a nossa realidade já nos impôs. E preste atenção na gravidade que está acontecendo. Felipe Martins está na cadeia sob a alegação de que poderia ter fugido do país. Ele sempre esteve no Brasil, viajou apenas de Brasília para Curitiba. Prenderam esse cara por algo que a Polícia Federal sabia que não tinha acontecido. Sabiam porque eles têm acesso ao passaporte. Se ele tivesse retornado ao Brasil, estaria no sistema. Eles sabiam que ele não havia saído do Brasil e mesmo assim prenderam esse cara simplesmente porque ele é um assessor próximo do Bolsonaro. E vão fazer com ele o que fizeram com o Mauro Cid. Vão torturar esse cidadão, vão acabar com a vida dele, vão ameaçar ir atrás de familiares dele, desde que ele invente algo contra Bolsonaro. E aí estará tudo bem, exatamente como foi feito com o Mauro Cid. A questão é, mais uma vez, Alexandre de Moraes mandou prender uma pessoa, sabendo que ele não havia cometido aquilo pelo qual foi mandado prendê-lo. Nós estamos vendo aí um padrão claro de Moraes mandando prender pessoas que ele sabe que são inocentes apenas para satisfazer a sua sede persecutória contra Bolsonaro e seus aliados. Uma ruptura completa de uma instituição extremamente importante para a nossa democracia, que é a nossa Suprema Corte. Nós estamos vendo uma pessoa se apoderando completamente da nossa Suprema Corte, do nosso país, e usando essa máquina para satisfazer uma sanha autoritária, ditatorial, do estado de exceção para perseguir pessoas que ele considera como sendo seus inimigos pessoais. Uma pessoa que não deveria nem estar à frente desses inquéritos, já que ele se diz vítima dessas pessoas. O objetivo está muito claro, é prender Bolsonaro. Eles só precisam inventar alguma narrativa que cole, como eles inventaram agora essa de R$800 mil que o Bolsonaro acabou de lançar um vídeo explicando. Se você tem um mínimo de razoabilidade ainda, depois, porque eu sei, viver num país como o Brasil, a gente começa a perder essa razoabilidade. Esses dois fatos que eu acabei de mostrar para vocês seriam bastante para o impeachment de Alexandre de Moraes. E Rodrigo Pacheco deveria pautar esse impeachment com questão de urgência. Porque nós estamos vendo o nosso Brasil ser transformado numa ditadura na mão de uma pessoa que nunca recebeu nem sequer um voto. Que minha vida esteja nas mãos de Deus depois desse vídeo agora, porque não dá pra ficar calado. É isso. Ficamos por aqui.